Olá, sou Daniel Ferreira, estou aqui com o Dr. Vitor Hugo, a doutora Ângela e a doutora Arina para abordarmos hoje sobre o papel da equipe interdisciplinar no preparo de alta hospitalar do paciente com diabetes. Bem como o Daniel introduziu aí, a gente vai falar sobre a deshospitalização do paciente com diabetes nas suas diferentes multidisciplinaridades. Eu vou falar o papel da alta hospitalar desses pacientes do ponto de vista médico. E vamos lá. Qual o papel do médico? Então, o médico é o que fica responsável por fazer a alta hospitalar. E essa alta hospitalar deve ser planejada desde a admissão e atualizada constantemente conforme as necessidades daquele paciente, independente de qual foi o contexto dele ter sido admitido e estar no contexto de hiperglicemia. O plano de alta, portanto, deve ser estruturado e adaptado às peculiaridades de cada paciente, levando em conta se é um diagnóstico recente, se é um diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se já tem complicações micro ou macrovasculares, se de repente está internado num contexto de uma complicação aguda, seja uma cetoacidose diabética, um estado hiperosmolar, e já ir se perguntando para onde vai esse paciente. Então, nesse quesito, ver toda a questão social. Esse paciente do hospital vai para casa sozinho, vai para uma casa de cuidados, nesse local tem um auxílio da atenção primária, tem um auxílio de algum cuidador, é um paciente que tem condições de fazer o autocuidado sozinho. E o relatório de alta deve orientar o segmento do cuidado em domicílio ou na atenção primária. Na última diretriz da ADA, em 2024, ele frisa bem que, idealmente, no primeiro mês, esse paciente deve ser acompanhado por um médico clínico da atenção primária ou já ter uma consulta breve com o endocrinologista e, após a pandemia, a opção também de uma telemedicina para saber como é que está sendo o controle do diabetes na alta hospitalar. Um segundo quesito no papel do médico na deshospitalização desses pacientes é a prescrição dos medicamentos. A reconciliação desses medicamentos de uso domiciliar e hospitalar visando garantir a segurança de prescrições novas e antigas. Então, muitas vezes esses pacientes internam usando antidiabéticos orais, por exemplo, e por uma questão de maior segurança e melhor manejo, acaba sendo utilizado insulina no ambiente hospitalar. E conforme for resolvido aquela intercorrência que causou que foi o motivo do internamento, a gente tem que ver como é que ele fazia o seu tratamento em domicílio e o que pode ser ajustado para um melhor controle. Vale lembrar também que é interessante fazer o ajuste dos antidiabéticos com base na hemoglobina da admissão. Então, às vezes é um paciente que já vinha cronicamente descompensado, piorou um pouco mais, acabou internando por um motivo relacionado ao diabetes ou não, e aí você não vai dar alta para ele com aquele esquema que ele fazia anteriormente. Então, você vai fazer uma otimização para que ele tenha um controle melhor, após essa alta hospitalar. E um terceiro papel é garantir o retorno ambulatorial. Então, fazer o controle glicêmico, manejo ou prevenção de complicações vasculares e buscar a todo custo evitar readmissão hospitalar. E por que isso? Porque a taxa de readmissão hospitalar está entre 14% a 20% nesses pacientes com diabetes, que é o dobro daqueles que não têm diabetes. Então, para ver o impacto que isso causa, tanto na questão da vida pessoal do paciente, mas também da questão do ponto de vista de custos, de saúde pública. E apesar de não ter uma diretriz, um protocolo de como deve ser feito essas medidas, existem algumas estratégias bem-sucedidas que mostrou que teve uma redução dessa taxa de readmissão hospitalar, que seria um tratamento com insulina naqueles indivíduos com glicada na admissão maior do que 9. Então, aí vem a importância daqueles pacientes com hiperglicemia, no momento da admissão, você ter uma hemoglobina glicada logo no início do internamento. A comunicação com pessoas com diabetes propenso à cetose, ou seja, então, um paciente que resolveu aquela intercorrência clínica, recebeu alta, mas ainda tem um risco de evoluir para uma cetose, seja porque é um diabetes tipo 1, seja porque é um paciente que ainda está numa fase de adaptação do uso da insulina, ou saiu daquela fase maior, de repente, de um quadro de infecção, mas ainda que pode ter algum agravo, alguma complicação ou recorrência.
e o modelo de cuidado de transição. Então, é de bom tom que toda instituição deva ter um modelo de cuidado de transição para saber como é que vai ser a mudança desse paciente, do tratamento dele, do ambiente hospitalar para o ambiente ambulatorial. E, por fim, mas não menos importante, reconhecer a importância da equipe multidisciplinar especializada em diabetes. É interessante porque no nosso serviço a gente tem todo esse aparato, mas muitas vezes em serviços hospitalares que a gente vê por aí, o papel do médico acaba sendo todos esses que eu falei, mas também acabar dando orientações gerais sobre nutrição, sobre enfermagem, sobre a questão da fisioterapia. Muitas vezes tem que acabar extrapolando também papel para orientações ambulatoriais do educador físico, a parte da psicóloga, e também a gente não pode esquecer da assistente social, né, que é uma profissão bem presente que a gente precisa muito no nosso contexto do SUS. Né? Então, como a gente aqui acaba tendo esse privilégio de ter no nosso serviço o papel, né, dos especialistas, nutrição, enfermagem, fisioterapia em diabetes, acaba que eles conseguem dar uma orientação muito mais direcionada, um treinamento adequado, que por muitas vezes o médico sozinho não conseguiria. Por exemplo, na enfermagem, um paciente que está fazendo uso da insulina em ambiente hospitalar, por que não treinar esse paciente a fazer sua própria autoaplicação da insulina enquanto internado? Certo? Da nutrição, a gente acaba fazendo aquelas orientações gerais do que se deve evitar, do que se deve moderar, mas um plano dietético mesmo, uma prescrição, de repente uma contagem de carboidratos se aquele paciente já estiver numa fase adequada para poder iniciar essa fase do seu tratamento. Então, são situações que a gente precisa sim dessa equipe multidisciplinar e é fundamental a importância do médico reconhecer que precisa desse auxílio no cuidado desses pacientes. Então, o papel do médico acaba sendo coordenando, orquestrando todo o cuidado, mas obviamente precisando da atuação desses profissionais. Portanto, o planejamento de alta hospitalar é um processo de responsabilidade interdisciplinar. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Ângela, sou enfermeira, sou R2 do diabetes e hoje eu vou falar de forma bem breve, né, sobre o papel da enfermagem dentro da equipe multi para a alta desse paciente com diabetes. De forma bem sucinta, eu trouxe 3 pontos que eu acho assim, mais importantes que a gente deve abordar dentro da equipe multidisciplinar, né? E aí a gente precisa ter uma boa integração da equipe. Se a gente não consegue ter essa integração, essa comunicação efetiva, o tratamento do paciente, ele acaba sendo prejudicado, né? A gente precisa se comunicar, precisa integrar a equipe. E a questão até o Vitor Hugo já falou, né? Mas assim, da individualização do tratamento de cada paciente. Cada paciente tem um problema, cada paciente precisa de um tratamento de forma individualizada. E aí a gente tem que abordar isso de pertinho e se comunicando com a equipe como um todo. Porque às vezes um profissional vê um problema que o outro não vê. E aí a gente vai integrando esse cuidado. E a questão do suporte contínuo. A gente vai acabar repetindo algumas informações, mas assim... o suporte contínuo desse paciente é pós-alta. A gente precisa preparar ele para essa transição, né, da saída dele do hospital para que ele possa fazer esse tratamento em casa, mas a gente precisa também garantir que esse paciente ele vai ter um acompanhamento pós-alta, seja na atenção básica, seja aqui no ambulatório do HU, né, e aí a gente tem que trabalhar e identificar se isso vai acontecer. Aqui eu trouxe algumas ações da enfermagem que elas são delimitadas pela SBD. É importante lembrar, né, como o Vitor Hugo já disse, que o preparo para alta desse paciente, ele não inicia somente no dia que o paciente vai receber alta, mas ele inicia a partir do primeiro dia de internação hospitalar. E aí, nesses dias iniciais, a gente já vai iniciar o preparo desse paciente. Algumas das nossas ações, né, como equipe de enfermagem, manter uma comunicação efetiva com a equipe para que as glicemias elas sejam realizadas conforme as orientações da prescrição. A gente até falou isso na sexta passada, porque aqui a gente tem um problema em relação a algumas equipes que já têm delimitado quais são os horários que vão fazer as glicemias. E nem sempre vai bater esse horário com a rotina do setor. Às vezes a gente pega profissionais que se recusam, né, a fazer, que querem seguir a rotina que já seguem, mas a gente precisa ter essa comunicação efetiva para que essas glicemias elas aconteçam nos horários corretos, né? A gente precisa documentar os valores de glicemia e todas as doses de insulina que são aplicadas nesse paciente, efetuar a prevenção do tratamento de hipo e de hiperglicemias, comunicar com a equipe não só médica, mas também com a equipe multi, né?
aplicar o plano educacional de alta do paciente, atentar e aplicar alguns cuidados adequados ao tratamento do pé diabético para pacientes que já estão reinternando por alguma complicação de neuropatia. E aí, dominar o time da insulina basal e pré-prandial. A gente também falou sobre isso na sexta passada, porque a gente acaba pegando esse problema. Alguns pacientes, eles têm a insulina aplicada e logo depois vão comer. Acaba que não esperando o tempo adequado dessa aplicação, né? Que a gente sabe que nas humanas hoje é 30 minutos e nos análogos 15. E a gente tem que estar atento, né? Porque isso acontece muito nas enfermarias, de o paciente aplicar e ir diretamente comer. Aqui eu trouxe o passo a passo que a gente geralmente segue aqui quando a gente vai fazer a orientação de alta, seja na enfermaria pediátrica, na enfermaria do adulto, a gente faz essas orientações, né, de forma geral, e a gente tenta abranger o máximo possível para que esse paciente ele saia preparado. E aí o nosso primeiro passo vai ser a questão da avaliação e do planejamento. Eu preciso saber se esse é o primeiro contato do meu paciente com diabetes, se ele sabe o que é diabetes, se ele já tratou alguma pessoa com diabetes, quando é adulto, né, ele já vem com conhecimento prévio de que, minha mãe tinha, eu cuidei de uma tia que tinha, e aí a gente precisa ter essa noção, se é o primeiro contato, ou se esse paciente ele já tem um conhecimento prévio para que a gente trabalhe em cima dos principais pontos, para que ele possa aprender da melhor forma possível, né? A gente faz essa educação, como eu já falei, que explicar para esse paciente o que é o diabetes, desmistificar a diferença entre diabetes 1 e diabetes do tipo 2, e aí a gente vai trabalhar não só com o paciente, mas também com o cuidador, principalmente quando é criança, né? A gente precisa fazer essa educação dos dois em conjunto. A gente vai trabalhar a questão da mudança do estilo de vida. E aí aqui o período de lua de mel, que é bem específico na pediatria, né? A gente sempre tem que explicar isso, porque é interessante, é importante que as mães, os cuidadores, eles saiam do hospital, né, dessa internação, ciente de que quando esse período passar, esse paciente vai precisar de mais insulina. Isso não significa que a doença piorou. Significa que aconteceu uma coisa que a gente já esperava que ia acontecer. Então, eles precisam sair daqui ciente disso, né? Para que não se tenha uma ansiedade, um sentimento de culpa. E aí a gente trabalha também a questão da insulinoterapia, onde a gente vai trabalhar a questão de transporte, armazenamento, forma correta de aplicação. Muitos pacientes que a gente pega nunca nem pegaram numa caneta de insulina ou num frasco de insulina. Então a gente anda com kit, né, que a gente faz a demonstração para esse paciente na prática mesmo. Entrega a caneta de insulina na mão, ensina a botar a agulha, ensina a fazer a limpeza, ensina a fazer a aplicação. A gente faz todo esse processo. E estimula a questão do autocuidado. Está internado, a gente conversa com a equipe e pede para que a equipe também colabore para incentivar esses pacientes a fazerem esse autocuidado, né? Aplicando a própria insulina, dependendo da idade, ou se for criança, né? A gente incentiva para que o cuidador faça essas aplicações, as medidas de ponta de dedo para que eles saiam daqui, Ai, meu Deus, enganchei. Sim, para que eles saiam daqui preparados, porque se o paciente ficar muito tempo internado e a equipe fizer esse trabalho por ele, quando ele chegar em casa, ele vai pegar o material e ele não vai saber o que fazer. Pode até saber, mas ele vai ter segurança de fazer. Então, ele precisa sair daqui já preparado para isso. Eu sempre deixo muito claro. Aproveite o momento que você está aqui, que você tem uma equipe para lhe dar um suporte, para que você faça, porque é melhor do que quando você chegar em casa, você não vai ter contato com ninguém que possa lhe dar um suporte. Você vai pesquisar na internet, mas tem muitas informações, e aí você vai ficar confuso, né? Então, aproveite para aprender junto com a equipe. A gente trabalha também a questão da monitorização, é muito importante essa questão, né? Porque o diabetes que a gente não conhece, a gente não trata de forma adequada, e aí tem que deixar muito claro para esses pacientes a importância da monitorização e da quantidade adequada, né? Muitos acham que basta medir em jejum que é o suficiente. E aí eu trouxe a questão da conciliação medicamentosa, né? Como o Vitor Hugo também já falou, a gente como equipe de enfermagem, a gente pega essas prescrições. E aí é importante que quando a gente pegar uma prescrição desses pacientes, que a gente saiba identificar se essa prescrição está condizente com a rotina que o paciente tinha antes da internação. Se as medicações que ele fazia uso antes da internação, elas constam ali naquela prescrição. E aí muitas vezes existem erros de interação, existem omissões de medicações, e aí a gente precisa identificar. Esse estudo que eu trouxe aqui, ele analisou o perfil da conciliação medicamentosa de pacientes internados em um hospital universitário. É um estudo descritivo e prospectivo, né? Eles avaliaram 180 pacientes, e aí
os resultados, né? Dentre as principais discrepâncias identificadas, cerca de 56% foram intencionais, né? Os médicos acabaram que tirando as medicações, e 44% foram não intencionais. Dentro desses 44% não intencionais, foi detectado que 50% foi de omissão de medicamento, então a importância da gente conversar com o paciente e saber quais as medicações que ele estava em uso. 25%, né, foram de doses incorretas e 25% de posologia incorreta. E aí a gente precisa se comunicar, equipe médica com a equipe da enfermagem, até porque a gente está libera-leito, a gente está identificando, a gente identifica primeiro as demandas desse paciente. Aqui eu trouxe um artigo, ele está disponível na página de enfermagem da SBD, a publicação da enfermagem da SBD, e aí, apesar dele ser de 2018, foi uma pesquisa que avaliou alguns pacientes na Irlanda, né, pacientes que são acompanhados no centro integrado, onde eles fazem essa educação em saúde, ela é realizada por uma enfermeira, especialista em diabetes, e aí essas ações, essas foram sessões educacionais realizadas por essa enfermeira. Essas sessões, elas tinham 45 minutos, elas eram realizadas pós-internação, né? Dentro dessas sessões era abordado a questão do modelo transteórico junto a esses pacientes. A amostra foi de 50 pacientes e a pesquisa era uma pesquisa de satisfação, né? Realizada com esses pacientes para identificar se eles aprendiam alguma coisa, o que é que eles aprendiam e qual a melhoria que essa educação poderia trazer para esses pacientes, né? E aí 98% dos pacientes responderam positivamente à pergunta: você aprendeu algo na sessão que pode ajudá-lo com seu gerenciamento de diabetes? E aí tá um pouquinho, algumas frases estão um pouquinho confusas porque eu traduzi, mas assim, as respostas elas foram muito positivas, né? E algumas das falas foram que eles aprenderam sobre a importância da alimentação saudável e da atividade física e o impacto de não fazê-las, né? Conseguiram definir claramente um plano de alimentação saudável e como controlar o diabetes, compreenderam um pouco mais sobre a questão das medicações, né? Traçaram metas e conseguiram entender melhor o diabetes e uma coisa que a gente trabalha muito aqui também, né, que eu já falei, a questão do autocuidado. Então, o paciente assumir o controle sobre o seu tratamento. Quando é o cuidador, a gente precisa orientar também essa questão que, em algum momento, você vai precisar transferir esse autocuidado para a criança. Não é 100%, mas você precisa ir aos poucos trabalhando, né? E aí, aprenderam mais sobre a questão da hemoglobina glicada. Eles foram questionados, né, em relação à satisfação também. 98% respondeu que estava muito satisfeito e 2% que estavam satisfeitos. Aqui eu trouxe só a questão do modelo transteórico, porque é uma coisa que a gente trabalha muito aqui também, né? Que esses pacientes eles vão passar por várias fases durante o tratamento deles. E aí eu gosto muito de trabalhar nas consultas com redução de danos. Porque não adianta eu falar para o meu paciente fazer 100%, se eu sei que quando chegar lá fora ele não vai fazer. Eu já peguei paciente que eu atendi aqui, quando eu fui lá fora, que eu saí lá fora, eu vi comer uma coxinha, né? Então a gente tem que... acontece muito. E aí a gente tem que trabalhar essa questão da redução de danos e deixar muito claro para esse paciente que a recaída é normal. Ele é um ser humano, nós somos todos seres humanos e nós erramos, isso é normal. Mas que é importante que ele caia, mas que ele volte novamente, né, à questão dos hábitos mais saudáveis. Aqui são as minhas referências. E é isso, gente. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Arina, sou fisioterapeuta, R2 também aqui na residência de diabetes. E eu vou falar um pouquinho sobre o papel do fisioterapeuta na equipe multi, no preparo para alta hospitalar do paciente com diabetes. Eu acho que o grande foco do fisioterapeuta, da nossa profissão, mas tanto no âmbito hospitalar, é focar principalmente na funcionalidade desse indivíduo e também na prevenção de agravos. É o nosso grande papel, assim, nossa atuação. E o nosso primeiro ponto aqui desse paciente dentro ainda no hospital, desde o início da internação dele, é focar nessa prevenção de agravos, um dos principais que vai acontecer com ele, que é o rastreio do risco de úlcera. Muitos desses pacientes, muitas pessoas com diabetes, não vai ter acesso a uma avaliação adequada sobre o risco dele de ulceração, informado sobre a neuropatia, sobre as disfunções que pode acometer ele. E é muito importante que aqui dentro ele já tenha esse primeiro contato.
A avaliação, ela é simples, claro que ela tem uma avaliação mais completa, que é o que a gente consegue fazer aqui dentro do ambulatório, mas também dá para fazer uma avaliação dentro ainda do ambiente hospitalar. Tem um teste do toque leve que a gente faz para poder identificar se ele ainda tem essa sensibilidade protetora preservada. A gente pode fazer uma palpação dos pulsos, fazer um questionamento sobre os hábitos de vida, saber um pouquinho sobre a história daquele paciente, como é que isso vai impactar na vida dele depois da alta, sua atividade laboral, a prática de exercício físico e o conhecimento dele sobre as doenças, sobre as possíveis complicações. Investigar também os fatores de risco, como histórico de úlcera. A gente sabe que aquele paciente que ele já teve uma úlcera, o risco dele de ter uma nova úlcera é bem maior. Um paciente com uma amputação, ele também já aumenta bastante o risco de ter uma nova úlcera. Pacientes com doença renal, com doença arterial obstrutiva periférica, com deformidades. É muito comum esses pacientes com diabetes evoluírem com fraqueza da musculatura, com deformidade nos pés. E essa deformidade, ela vira um risco para eles evoluírem com uma úlcera no pé. Então, assim, é muito interessante que eles já saiam, pelo menos, do hospital, sabendo um pouquinho sobre esse risco e, pelo menos, que a gente tenha uma noção se aquela pessoa ela tem um muito baixo risco, um baixo, moderado ou um alto risco de úlcera, para que eles já saibam tanto prevenir, mas também o que fazer quando precisar tratar. Trabalhar também a prevenção de lesões pré-ulcerativas, que é uma coisa que a gente tem que focar muito com eles. A maioria das úlceras são causadas por lesões pré-ulcerativas. Sempre orientar para eles o cuidado com os pés, uma coisa que a gente reforça muito, que acaba sendo um papel de toda a equipe multi. Todo mundo pode fazer isso. Orientar a higiene, corte das unhas, o cuidado com a pele, calçados, meias. É interessante também que a partir dessa estratificação de risco, eles já saiam daqui sabendo qual o calçado mais adequado para eles. Se eles vão precisar de um calçado específico para quem tem diabetes ou se eles vão precisar só de um ajuste nesses calçados. Incentivar também sempre o autocuidado, que ele seja o principal atuante ali do autocuidado dele, porque é muito comum, principalmente em homens, esse autocuidado ser mais transmitido para a esposa. A gente vê muito isso. Então, estimular esse autocuidado, a independência. E aí, quando necessário, porque a gente sabe que tem pacientes que já têm uma dificuldade de mobilidade, já têm uma baixa acuidade visual, é que a gente vai envolver os familiares e a rede de apoio. E sempre orientar e reforçar para eles as lesões pré-ulcerativas e focar muito que calosidades, uma micose entre os dedos, uma micose na unha, bolha, rachadura, tudo isso parece simples, mas que no pé de quem tem diabetes é um dos grandes, é onde ali começa uma ferida e é onde evolui para uma amputação. É muito comum. A maioria dos pacientes com diabetes que a gente pega para poder, que já tem uma amputação, sempre conta que começou com uma unha que machucou, começou com uma bolha, com uma rachadura, e eles vão achando que aquilo é uma coisa normal. Então, a gente sempre tem que reforçar para eles que é uma coisa que coloca eles em risco e tem que ser tratado da forma adequada. E também que eles já saiam aqui sabendo identificar os sinais de alerta, para eles poderem buscar a assistência adequada o mais rápido possível. Eles já ficarem em alerta quando qualquer lesão no pé deles apresentar edema, vermelhidão, dor, diferença de temperatura, para que a assistência ela seja feita da forma mais rápida possível para prevenir que eles cheguem à necessidade de uma amputação. E aqui também estimular já dentro do hospital essa mobilização e começar a plantar a sementinha do exercício físico para eles. A gente sempre vai incentivar a mobilidade, vai sentar esse paciente, bipedestar, incentivar a marcha, ainda dentro do ambiente hospitalar, e reforçar que o exercício físico ele vai ser parte fundamental do tratamento do diabetes. E também ele já sai aqui orientado sobre a importância da redução do tempo de inatividade. Muitos deles são muito resistentes à atividade física. Então, assim, a gente orienta a atividade física, mas também diminuir o tempo que eles estão inativos, estimular que eles façam mais atividades ativas no dia a dia.
E sempre que possível, já sair orientado de qual tipo de exercício eles podem fazer após a alta hospitalar. Orientar exercícios de baixa e moderada intensidade no DM1, mas também no DM2. Também que eles já saiam daqui sabendo sobre a importância da monitorização sobre a hipo e hiperglicemias relacionadas ao exercício físico, eles também já têm que sair orientados sobre isso. E no DM2, sempre com cautela, a questão da orientação de exercício, porque a gente precisa considerar os fatores de risco cardiovascular e também ter muita precaução, por conta que muitos deles já têm uma neuropatia, ou neuropatia periférica, autonômica, ou retinopatia, ou nefropatia. Então, tudo isso tem que ser considerado. Sempre reforçar, como toda a equipe multi, né? A orientação de mudança de estilo de vida, a prática regular de atividade física, alimentação saudável, incentivar o uso correto das medicações e sempre também evitar o etilismo e o tabagismo. E aqui, por último, eu trouxe só um pouquinho sobre o paciente amputado. A gente sabe que muitas amputações de membro inferior são causadas pelo diabetes. E a gente sabe que a amputação faz com que eles percam muita funcionalidade. Muitos deles saem daqui de cadeira de rodas e ficam. E quando eles vão para a cadeira de rodas, a funcionalidade deles diminui bastante, o risco de óbito é muito grande. Então, assim, a gente tem que incentivar esses pacientes que quando ocorre a amputação, às vezes de um dedinho, eles já vão... Cada parte do pé, ele faz muita diferença em tudo na vida daquele paciente. A amputação de um hálux vai influenciar muito no equilíbrio. E aí, se ele for um paciente já idoso, ele vai ter mais risco de queda, então ele vai ter mais medo de andar. Então, assim, e tem que ser incentivado, ainda dentro do hospital também, essa mobilização precoce, exercício de força de grandes grupos musculares, dependendo da altura da amputação, posicionamento adequado do coto, para que a gente evite que eles evoluam com algum encurtamento, alguma contratura. Orientado também sobre a desensibilização do coto, a importância do enfaixamento, e tudo isso vai ser importante, incentivar também a independência funcional dele, mas tudo isso vai ser importante para que o próximo passo ele seja incentivado, que é a protetização. Eles podem ser protetizados, só que existe todo o primeiro cuidado ali com a ferida, o cuidado com o coto, e quanto melhor esse coto chegar no momento da protetização, mais fácil vai ser a protetização. E a maioria deles é capaz de ser protetizado, continuar andando e levar uma vida normal. Mas isso tem que ser estimulado desde o primeiro momento. E eles já podem até sair daqui com uma prescrição, com esse incentivo. Dentro do hospital, eles já saberem que aquela amputação, por mais alta que seja, uma amputação transfemoral, uma transtibial, mas eles podem ser protetizados. Eles têm direito de receber a prótese pelo Sistema Único de Saúde. Às vezes, infelizmente, a gente sofre com uma fila de espera. Mas com o mais rápido ele entrar nessa fila de espera enquanto faz o preparo do coto, uma boa cicatrização, mais fácil vai ser o recebimento, mais fácil vai ser a adaptação depois e ele levar uma vida da forma mais normal e melhor possível. Então, era isso que eu queria trazer. E obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel, sou nutricionista R2 de assistência em diabetes e vou falar agora, né, da atuação do nutricionista no preparo desse paciente para alta hospitalar. Eu gostaria de iniciar minha fala trazendo essa resolução de número 600 do Conselho Federal de Nutricionistas, que fala sobre a atribuição do nutricionista que atua na área de nutrição clínica e hospitalar. Essa resolução ela traz que realizar a orientação nutricional de alta desses clientes, paciente, usuário, é uma atribuição do nutricionista, então não deve ser encarado como um bônus para o paciente. Muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Essa orientação de alta, às vezes ela é realizada de forma muito apressada e é vista como um bônus ou então como um indicador ali do hospital, mas a gente tem que entender que preparar esse paciente para alta com orientações nutricionais, com entrega de cardápio, faz parte da integralidade do cuidado nutricional desse paciente, deve ser feito, tá? E orientações simples, ela pode mudar o curso de complicações no diabetes. Esse trabalho é muito interessante, de 2012. Eles mostraram que a recuperação de uma hipoglicemia com uma hiperglicemia, ela causa disfunção endotelial, aumenta estresse oxidativo, inflamação, e isso
traz um impacto muito negativo para essa pessoa com diabetes, porque esses pacientes, as complicações mais graves são complicações macrovasculares e doença cardiovascular, né? E aí eles mostraram, dentro de um ambiente controlado, induzindo alguns pacientes com diabetes tipo 1 a hipoglicemia por 2 horas, né? E depois recuperando essa hipoglicemia, a normoglicemia ou hiperglicemia, eles mostraram que a recuperação com normoglicemia é acompanhada por uma melhora na disfunção endotelial. A hipoglicemia por si só já gera disfunção endotelial, né? Quando você volta esse indivíduo para a normoglicemia, você tem uma melhora significativa desses parâmetros, né? No entanto, um período de hiperglicemia após a hipoglicemia piora todos esses parâmetros. E eles mostraram que esse efeito persiste mesmo após 6 horas adicionais, né? Até na discussão eles falam de um efeito ali metabólico, de uma memória metabólica, de um legado metabólico ali. Então, uma orientação simples para esse paciente pode mudar o curso da doença, ou seja, uma correção adequada de hipoglicemia, né? Como é importante que esse paciente ele saia com esse preparo adequado. E, como já foi falado pelos meus colegas, o preparo desse paciente se inicia na admissão, tá? Com a anamnese da nutrição, que vai ter uma particularidade diferente do que é a anamnese para a medicina, obviamente, do que é a anamnese para a enfermagem. Mas para a nutrição, além de considerar o diagnóstico, é a coleta da história dietética. Então, investigar alergias, intolerâncias alimentares, aversões alimentares, o padrão alimentar desse paciente, bem como a presença de outros agravos que se relacionem à dieta, né? Então, isso deve ser feito logo na admissão para o planejamento adequado dessa alta. E para preparar esse paciente, é importante considerar de que tipo de diabetes se trata. Eu coloquei aqui os mais prevalentes, tipo 1 e tipo 2, e também a presença ou não de comorbidades ou complicações associadas, isso vai fazer muita diferença, tá? No diabetes tipo 1, a gente teve a atualização da diretriz esse ano, agora em julho de 2024, se não me falha a memória. A última diretriz, né, de nutrição era de 2009, era bem antiga. Só que o departamento de nutrição da SBD ele acertou muito nessa diretriz, trazendo a importância do guia alimentar para a população brasileira, que é o que a gente tem hoje de maior grau de evidência quando a gente fala de nutrição, que é toda aquela discussão acerca dos alimentos ultraprocessados, né? Então eles colocam que essa educação alimentar nutricional deve ser realizada conforme as orientações do Guia Alimentar para a população brasileira. E esse estudo que feito aqui no Brasil, com crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, as autoras, através de uma metodologia bem complexa, análise fatorial exploratória, elas identificaram a presença de 5 padrões alimentares nesses indivíduos. E o padrão alimentar 5, que era um padrão alimentar que se caracterizava pela alta presença de alimentos ultraprocessados, se relacionou com o controle glicêmico, sugerindo que o maior consumo desses alimentos foi associado a piores desfechos. E aí elas trazem como conclusão que o monitoramento dessa ingestão alimentar é de suma importância como parte desse cuidado multidisciplinar, né? Esse é um estudo, tem outros estudos mostrando o impacto desses alimentos. Na perspectiva do diabetes, isso é importante porque a gente tem disponível na indústria hoje muitos alimentos que são desenvolvidos com essa pegada, né? Esse alimento aqui é para a pessoa com diabetes, porque ele é zero açúcar. Ele é zero açúcar, mas é cheio de aditivo químico e de outros componentes que vão trazer prejuízos à saúde, né? E a gente está vendo muito isso, né? Tem o whey para o diabético, tem a creatina com cromo para o diabético, e a gente sabe que isso não existe. A alimentação para a pessoa com diabetes deve ser alimentos in natura, minimamente processados, conforme recomenda o guia, a alimentação mais limpa possível, obviamente atendendo às necessidades desse paciente, tá? Tem outra particularidade quando a gente pensa no diabetes tipo 1, que é o quê, né? Se essa pessoa com diabetes, ela faz contagem de carboidrato, tranquilo, mas se ela não faz, a recomendação da SBD é que ela saia com um plano alimentar calculado e individualizado, e que a quantidade de carboidrato em cada refeição seja fixa. Então, não dá para o paciente sair de esquema fixo e achar que vai ter variação na alimentação, achar que vai ter flexibilidade alimentar, porque você vai ficar sempre correndo atrás de compensar essa glicemia. Então, se não faz contagem de carboidrato, né, e muitas vezes numa primodescompensação esse paciente sai sem fazer contagem de carboidrato, eu nunca vi um paciente sair de uma primodescompensação já fazendo contagem de carboidrato, seria mandatório que ele saísse com esse plano alimentar calculado, individualizado, com todas essas características, considerando as necessidades nutricionais de acordo com o gênero e ciclo de vida. A gente estava com uma paciente agora na pediatria, em primodescompensação,
eu planejei, fiz o plano alimentar, né, individualizado para ela, passei o relatório para a residente da Endoped, né, para que os ajustes de insulina sejam feitos, inclusive, considerando as especificidades do cardápio, que é uma outra informação muito importante, né? O principal objetivo da terapia nutricional, para além do controle glicêmico, é que as necessidades nutricionais para crescimento, desenvolvimento, de acordo com o gênero, de acordo com o ciclo de vida, sejam atendidas. E aí a insulina se ajustada em cima dessas orientações. Então, é mandatório que esses pacientes, né, no mundo ideal, seria assim, que todos esses pacientes, pelo menos com diabetes tipo 1, fossem de alta com plano alimentar, com essas quantidades fixas, tá certo? No DM2, esse plano alimentar ele não é mandatório. Ele pode acontecer em algumas condições que vão necessitar ajustes mais específicos. Caso bem comum, a doença renal crônica, por exemplo. São casos que, de fato, esse paciente vai precisar sair com uma dieta calculada. Mas não é mandatório, né? No entanto, deve-se também realizar o processo de educação alimentar e nutricional, considerar também a presença dessas complicações e comorbidades, tá? E era isso.